Estamos? O tema desta pérola da graça é: não creia como diz as Escrituras. Calminha. Tem coronavírus lá na porta, não vai embora. É isto mesmo. Não creia como diz as Escrituras. Vou repetir, é isto sim. É isto sim. Não creia como diz as Escrituras. Calma, vamos ler primeiro. Vamos ler. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Estava dentro de um evento judaico. Os gentios não participavam disto e nem participam. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz o Evangelho. Não tinha Evangelho ainda. O Evangelho foi revelado a Paulo e nos seus dias também estava sendo desenvolvido. A Escritura aqui compreende a lei, os profetas, em especial a Torá. Isto é que é chamado de Escritura. Escritura é uma coisa e Evangelho é outra. Escritura era inspirada por Deus. Evangelho é revelado por Deus. Se você usar esse texto para dizer creia em Jesus como diz a Escritura, você tem que crer que o dízimo tem que ser aplicado, porque era isso que a Escritura dizia. Sim ou não? Sim. Se você crê em Jesus de Nazaré, como diz a Escritura, você vai ter que participar da Páscoa, porque era isso que dizia a Escritura. A Escritura dizia, no que diz respeito à Torá, a Escritura dizia que o homem deveria ser apresentado ao templo e ser circuncidado. Se você crê como diz a Escritura, você vai ser circuncidado também, mas não por mim. Dou em você de berimbau, mas não vou praticar isso que diz a Escritura. Então, quando Jesus disse isso aos judeus, nos dias da festa, os judeus tinham que crer nele como a Escritura dizia. Por quê? Porque a Escritura testificava dele. É o que diz João, capítulo de número 5, versículo de número 37. Ele disse: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Está falando com quem? Com os judeus. Versículo de número 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós. Está vendo que não está falando com você? Porque você tem a palavra permanente em você? Sim ou não? Sim. Não está falando com a igreja? Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são o Evangelho que testifica de mim. As Escrituras, toda ela testificava de um profeta superior a Moisés. Jesus está mandando alguém aqui examinar a Escritura? Segura. Os estudiosos dizem assim: Jesus mandou examinar a Escritura. Ali está mandando examinar? Não, Jesus está dizendo a eles: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam, vocês pensam ter nas Escrituras a vida eterna, mas não sabem que são elas que testificam de mim, e são elas que testificam de mim. O que é que eles deveriam fazer? Crer nas Escrituras, examinar as Escrituras, porque as Escrituras testificavam de Jesus de Nazaré, só que eles não estavam crendo. Não é o que diz o versículo 38? Olha aí.
também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes. O que eles deveriam fazer, os judeus? Deveriam crer no que as escrituras diziam a respeito de Jesus de Nazaré. Eles não criam, tinham um combate constante contra ele. Ele dizia, antes que Abraão nascesse, eu sou. Eles não aceitavam. Jesus dizia, eu sou o bom pastor. Eles não aceitavam. Então Jesus estava dizendo, vocês examinam a Escritura, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. É por isso que vocês examinam a Escritura. Mas vocês não sabem que essa Escritura que vocês examinam para ter a vida eterna, são as Escrituras que testificam de mim. Mas isso no contexto para os judeus. Assim como as Escrituras testificavam de Jesus de Nazaré, o Evangelho dá testemunho do Cristo ressuscitado, do qual nós pertencemos. Então eu, gentio, que faço parte da igreja de Cristo, não creio como diz a Escritura. Pelo contrário, eu creio como diz o Evangelho. O Evangelho diz que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu creio assim, como diz o Evangelho. Porque assim como a Escritura dava testemunho de Jesus de Nazaré, o Evangelho dá testemunho do Cristo ressuscitado e da palavra da sua graça. Atos capítulo 20, versículo de número 24. Tem aí, Miguel? Porém, em nada considero a vida por preciosa para mim mesmo, disse Paulo à igreja de Éfeso, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar a Escritura. Testemunhar o quê? Então as Escrituras testemunhavam do ministério de Jesus de Nazaré, dizendo que tudo aquilo que foi dito pela lei e os profetas em Jesus de Nazaré era uma verdade para os resgates dos que estavam debaixo da lei. Eles examinavam a Escritura pensando que nela ia ter vida eterna. Não sabia que aquelas Escrituras testemunhavam acerca de Jesus de Nazaré e não creram. Mas o Evangelho da graça de Deus testemunha do Cristo ressuscitado. Eu não posso crer como diz a Escritura, porque a Escritura diz para quem está debaixo da lei, e nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, e a sua graça nos basta. Basta ou não basta? Basta. Se você crê como diz a Escritura, então os pastores estão certos, vocês terão que dar dízimo. Se você crê como diz a Escritura, os pastores estão certos, vocês ainda têm pecado e precisam de um banho d'água para se arrepender dele. Se vocês creem como diz a Escritura, vocês precisam comer um pedaço de pão representando o corpo de Cristo. Se vocês creem como diz a Escritura, vocês precisam passar o óleo, porque a Escritura diz que o Espírito Santo ainda ia vir, não era isso? Sim, mas se vocês creem como diz o Evangelho diz que vocês já estão selados com o Espírito Santo e que estão inseparáveis do amor de Deus. Se vocês creem como diz o Evangelho, Deus está na vida de vocês e vocês são governados por eles. E aí, eu posso crer como diz a Escritura? Paulo disse, em nada eu tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ué, mas Paulo disse que a Escritura é apta para instruir todos os homens. Vou te mostrar a passagem. Mas eu já expliquei que Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo, é um livro cheio de rudimentos da lei. Nas epístolas a Timóteo, Paulo tem imposição de mãos, diz para considerar viúvas apenas depois de 60 anos, e manda as viúvas ali na carta de Timóteo lavar os pés. Isto é cabível na graça de Deus? Não. Então é uma epístola pessoal cheia de rudimentos. O próprio Timóteo foi circuncidado por Paulo. Podemos aplicar isso no dia de hoje? Não.
Então, Paulo, quando dá uma instrução a Timóteo, ainda havia rudimentos da lei, porque a lei física ainda estava em vigor. E alguns preceitos dela ainda eram observados segundo a Torá, segundo as Escrituras. Então, Paulo disse, em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 17, o senhor aprende isto como? Coisando. Coisando. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. 15. E que desde a infância, leia. Desde a infância sabe as sagradas letras. Que sagradas letras era essa que Timóteo sabia? O evangelho pregado por Paulo? Claro que não. Claro que não. O evangelho ainda estava em curso. Paulo ainda estava escrevendo as suas epístolas. Timóteo já era um homem barbado quando foi circuncidado, já tinha uma certa idade. Ou alguém acha ali que Paulo foi lá pregar para Timóteo o evangelho? Não, quando Paulo encontrou ele e quis levar ele, ele circuncidou, porque a sua mãe era judia, seu pai grego e vice-versa. A sua avó Lóide era legalista. Está registrado no livro de Timóteo. Qual eram as sagradas letras? As Escrituras. Então Paulo diz que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16, toda a Escritura é revelada. Não, as Escrituras eram inspiração, o evangelho que é revelado. Agora a Escritura tinha a sua utilidade, se alguém vivesse dela de forma adequada. A Escritura tinham vários preceitos e mandamentos. Quando alguém tropeçava em um, era culpado de todos. E se vivesse integralmente, ela seria útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Agora, quando veio o Evangelho, Paulo disse a Tito, o Evangelho se manifestou a todos os homens, a todos os eleitos, para a educação, para que pudéssemos viver no presente século, que era no século dele, justo, piedosa e sabiamente. Em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz uma palavra aqui maravilhosa para você entender. Quando vieres, olha o que Paulo diz a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente o evangelho da graça de Deus. Especialmente o quê? Os pergaminhos. Os pergaminhos compreendiam o quê? As Escrituras. Então, o livro de Timóteo contém muitos rudimentos da lei. E o próprio Paulo pede a Timóteo para trazer os pergaminhos. Então, hoje, se eu aplicar em você, olha, crê em Jesus, como diz a Escritura, vocês vão ter que circuncidar, vão ter que praticar a lei do liverato. E eu já disse aqui, né, meu? Está gravando? Eu já disse aqui. Se tiver que praticar a lei do liverato, essa lei eu quebro, porque com a minha cunhada eu não caso nem de berimbau no focinho. Caso não, filho. Essa lei eu quebro, não dá. Então, as Escrituras compreendiam a Torá, o antigo pacto, que ainda a lei física era aplicada lá naqueles dias. Nós cremos, como diz o Evangelho da graça de Deus. E o Evangelho da graça de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você recebe? Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor.